Olá, meus alunos, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e hoje continuaremos os nossos estudos sobre a teoria geral dos contratos. Estamos chegando na 9ª parte desse estudo, ainda tem algumas outras partes a serem estudadas, mas até agora a gente já falou sobre a natureza jurídica do contrato, sobre conceito, princípios, classificação. A gente já falou sobre a relatividade do contrato e a intervenção de terceiros, sobre as fases de formação do contrato. E agora caminhamos para o contrato preliminar. Você se lembra, quando estudamos a formação dos contratos, que são 3 as fases contratuais, reconhecidas pela doutrina majoritária, também pela jurisprudência prevalente. Quais sejam? Primeira fase, fase de negociações preliminares. Segunda fase, fase de proposta. Terceira fase, fase de aceitação. E chamei a atenção dos senhores para o fato de que alguns doutrinadores mudam, essa ordem, incluem, tira algumas, dentre eles um grande doutrinador civilista, que é o Flávio Tartucci. Ele inclui ali como fase de formação o contrato preliminar. E eu disse, à época, que embora seja um admirador do Flávio Tartucci, gosto demais dele, neste ponto não concordo. Me afilio à ideia de que o contrato preliminar é uma espécie. E me parece que essa foi a mesma lógica que o legislador civilista seguiu a partir do artigo 462, porque ele trata do contrato preliminar separadamente. Fala lá da formação dos contratos, em capítulo próprio, e agora, a partir do artigo 462, trata especificamente do contrato preliminar. Tá? Então, me permita aqui discordar desse grande mestre. Às vezes temos contrato preliminar, mas nem sempre. Então ele não é uma fase, ele é uma espécie. E é muito importante você entender isso para não confundir contrato preliminar com negociação preliminar. Negociações preliminares, primeira fase da formação de um contrato, é uma fase que não vincula juridicamente as partes. As partes não estão obrigadas na fase de negociações preliminares, podendo, a priori, qualquer uma delas, se afastar da relação, ainda que injustificadamente. Se esse afastamento injustificado causar dano, pode até ser que a inobservância da boa-fé objetiva, a violação da boa-fé objetiva em negociações preliminares, configure responsabilidade civil, configure ato ilícito, implicando assim responsabilidade civil aquiliana. Mas as negociações preliminares não vinculam juridicamente e obrigacionalmente as partes. O contrato preliminar, como espécie que é, vincula. Por isso, não confunda negociações preliminares, contrato preliminar. Contrato preliminar é uma espécie de contrato e, assim sendo, vincula obrigacionalmente as partes. Só que, neste contrato, o seu objeto é a efetivação futura, do contrato definitivo. Trata-se de uma modalidade contratual cujo objetivo é a efetivação de um contrato definitivo em momento futuro. Contrato preliminar é uma espécie, portanto, de contrato interino, de contrato prévio, de contrato temporário. Mas, repito, de forma alguma, confunda o contrato preliminar com a fase de negociação preliminar. A fase de negociações preliminares não gera obrigação para as partes, mas apenas a violação da boa-fé aqui pode configurar ato ilícito e gerar responsabilidade civil aquiliana. O contrato preliminar vincula, obriga as partes a quê? A dar continuidade para um contrato definitivo. Gosto muito do entendimento doutrinário que diz o seguinte:
O objeto do contrato preliminar é uma obrigação de fazer. Você se lembra lá das aulas de obrigação, quando falamos sobre os elementos constitutivos, credor, devedor, objeto imediato? E eu destaquei que existem 3 objetos imediatos de uma obrigação, que são a prestação. A prestação obrigacional pode ser de dar, fazer ou não fazer. O contrato preliminar, ele tem por objeto uma prestação de fazer. Fazer o quê? Celebrar o definitivo. Captou? O contrato preliminar é uma espécie de contrato. E vincula as partes, obriga as partes. A quê? A uma prestação de fazer. Qual seja? Celebrar o contrato definitivo. Simples, tá? Para tentar elucidar assim, e esclarecer quanto à aplicação dos contratos preliminares na prática contratual, um contrato preliminar, típico contrato preliminar e muito usual, é o compromisso de compra e venda de imóvel. Você já assinou uma promessa de compra e venda de imóveis? É uma promessa de compra e venda, não é compra e venda. Nem sempre, na realidade prática contratual, nós temos todos os meios e todos os instrumentos suficientes para celebrar o contrato definitivo. Agora, nem sempre temos. Por isso, em algumas situações, temos que lançar mão de um contrato preliminar para já amarrar o negócio, me dar uma garantia de que em momento futuro, dando tudo certo, o contrato definitivo será celebrado, e agora sair para buscar meios que viabilizem o contrato definitivo. É isso que eu faço num contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Eu não tenho 400 mil reais para dar na lata, mas eu gostei muito daquele imóvel. Eu faço uma promessa de compra e venda, comprometendo a celebrar o contrato definitivo, e agora eu vou buscar um empréstimo, vou buscar vender bens, ou buscar um financiamento para viabilizar o definitivo. Contrato preliminar. Não é mera negociação. Porque se fosse negociação, eu sairia aqui para buscar meios, e aí o proprietário poderia acabar desistindo e vender para outra pessoa. Ah, professor, mas se ele fizer isso, ele te causou dano. Tudo bem, mas aí eu vou ter que ajuizar uma ação indenizatória, provar que em negociações preliminares ele violou a boa-fé objetiva, me causando dano, e assim pleitear indenização. Eu quero mais segurança. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato. Mas você não tem dinheiro ainda para compra e venda? Eu vou fazer um contrato preliminar. Em que nós nos comprometeremos a, em determinado prazo, celebrar o contrato definitivo. Sobre o contrato preliminar, o legislador traz aqui algumas regras muito importantes de serem observadas. Primeira delas, artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, veja bem, o legislador está nos dizendo aqui o seguinte: todos os requisitos de validade do contrato definitivo devem ser observados também no contrato preliminar. Porque o contrato preliminar, como o nome diz, ele é um contrato preparatório, ele é um contrato interino. Então, todos os requisitos de validade do contrato definitivo devem também ser observados no contrato preliminar, à exceção de um. Qual? Forma. Já falei sobre isso na aula passada, repito agora. Escada pontiana, existência, validade e eficácia. Requisitos de existência, requisitos de validade. Vontade livre, objeto lícito, possível, determinado, determinável. Agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei. Esses são os requisitos gerais de validade de qualquer contrato. Existem outros específicos ainda na norma jurídica. O legislador está dizendo, os mesmos requisitos gerais e específicos do contrato principal devem ser observados pelo contrato preliminar. À exceção de um, forma. E isso aqui é muito importante. E se você já fez um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, vai fazer muito sentido para você, que é o seguinte:
O contrato preliminar deve observar todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma. Artigo 108 do Código Civil, melhor, artigo 107 do Código Civil, diz que a manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei exigir. E aí o artigo 108 diz que os contratos que envolvem alienação de imóvel, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, dependerá para sua validade de escritura pública. Então, a compra e venda de um imóvel cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, o que não é difícil, né? 30 salários mínimos, imóvel. A compra e venda de um imóvel cujo valor seja superior a 30 salários mínimos dependerá para a sua validade de escritura pública. Eu tenho que ir num cartório de notas fazer uma escritura pública para que o contrato seja válido sob pena de nulidade. Pergunta: se a compra e venda do imóvel depende para a sua validade de escritura pública, a promessa de compra e venda também depende de escritura pública? Não. Por quê? Porque a escritura pública é forma. O contrato preliminar deve observar todas as formas do contrato principal. Ou melhor dizendo, todos os requisitos de validade do contrato principal, à exceção de um: forma. O contrato de compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos depende, para a sua validade, de ser feito, ser celebrado, quanto à forma, por escritura pública. Escritura pública, forma. A promessa de compra e venda depende de escritura pública? Não. A promessa de compra e venda? Não. Artigo 462, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato principal, ao contrato que será celebrado. Ok? Então, se o contrato principal exige determinado requisito específico de capacidade, precisa de vênia conjugal, né? Exige um determinado requisito específico com relação à legitimação, o contrato preliminar também tem que observar. Agora, se o contrato principal exige para sua validade escritura pública, o contrato preliminar não precisa, não. Forma. Sou casado. Na comunhão parcial de bens. Quero vender um imóvel que é meu, porque é um imóvel que eu já tinha antes de casar. É meu. Sou casado na comunhão parcial de bens, tenho um imóvel diante do casamento e eu quero vender, é meu. Você sabia que para eu vender eu preciso da autorização da minha esposa? Exatamente, mesmo sendo só meu. O legislador diz que, salvo no regime da separação convencional, alienação de bem imóvel depende para sua validade de vênia conjugal. Então, se eu quero vender o meu imóvel e não sou casado na separação de bens, preciso de vênia conjugal, preciso de outorga uxória, preciso do consentimento da minha esposa. O contrato preliminar de compra e venda do imóvel depende para sua validade de consentimento da esposa? Depende para sua validade de outorga uxória? Depende. Depende porque aí é legitimação. O contrato preliminar deve observar todos os requisitos de validade do contrato principal, com exceção da forma. Outorga uxória está relacionada à legitimação. Se o contrato de compra e venda de imóvel exige para sua validade outorga uxória, o contrato preliminar também exige. Agora, se o contrato principal exige escritura pública, eu não preciso no contrato preliminar. Perfeito? Ok.
Artigo 463. Muito cuidado com esse artigo. Muito cuidado. Porque ele diz o seguinte: concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra, para que o efetive. Tá? Já vou trabalhar esse caput. Quero dar foco agora no parágrafo único. Contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. E aí a minha pergunta é muito óbvia. O contrato preliminar tem que ser registrado? Ah, professor, a essa hora, fazendo esse tipo de perguntinha, a gente acabou de ler aqui que o contrato preliminar deverá ser levado a registro competente. E agora você vem perguntar se o contrato preliminar tem que ser registrado? É óbvio que sim. Alto lá. Alto lá. Não vá com tanta sede ao pote, não. É absolutamente pacífico que o legislador foi atécnico aqui. Pelo seguinte, o contrato ele produz efeitos entre as partes. O contrato produz efeitos entre as partes. E esses efeitos não podem ser subordinados a registro. Não podem. Então, a despeito do texto da lei, para produzir efeitos entre as partes, o contrato não precisa ser registrado, não. Não precisa, não. Agora, para produzir efeitos erga omnes, ou seja, contra terceiros, aí sim ele precisa. E pensando mais uma vez aqui na promessa de compra e venda de imóvel, o que nós temos é o seguinte: para esse contrato vincular promitente e promissário vendedor, promitente comprador e promitente vendedor, promissário vendedor, como preferir, ele não precisa ser registrado. Ele não precisa de escritura pública, porque a forma do principal é dispensado, e também não precisa ser registrado para produzir efeitos entre as partes. Agora, esse nosso contrato não vai constar lá na matrícula do imóvel se eu não registrar. Então, se o proprietário de má fé vender esse imóvel para um terceiro, eu não consigo desconstituir esse contrato para pegar o imóvel para mim. Não consigo. Posso cobrar aqui uma indenização por ofensa à boa-fé objetiva daquele que era proprietário e tinha um contrato comigo. Poder eu posso, ele agiu de má fé. Mas eu não consigo desfazer o contrato e tomar o imóvel daquele terceiro e pegar para mim. Porque sem registro, o contrato não produz efeitos contra terceiros. Agora, mesmo sem registro, ele produz efeito entre as partes. Fiz um contrato preliminar, não levei a registro. O imóvel existe, está no nome do promitente vendedor. Aí na hora que eu vou exigir o cumprimento do contrato, ele não quer. Não interessa se você não quer, filho, eu vou fazer cumprir. Ah, mas não foi levado a registro. Não interessa. Para produzir efeitos entre as partes, ele não precisa ser registrado. O contrato preliminar deverá ser levado a registro competente para produzir efeitos erga omnes. Para produzir efeitos contra terceiros. Aí sim. Agora, para produzir efeito entre as partes, não precisa ser registrado, não, senhor. E não sou eu quem digo. Enunciado 30 do Conselho de Justiça Federal, aqui embaixo. As disposições do parágrafo único do artigo 463 do novo Código Civil deve ser interpretada como fator de eficácia perante terceiros. O artigo 463 do Código Civil deve ser interpretado como fator de eficácia perante terceiros.
Perante as partes, o contrato não precisa ser registrado, não, senhor, para produzir efeito perante as partes. Inclusive, colaciono aqui uma lição do Flávio Tartucci. Falei, eu gosto muito dele, admiro muito o Flávio Tartucci. E também alguns precedentes jurisprudenciais. Veja lá, Flávio Tartucci. A palavra deve, constante do comando legal em questão, merece ser interpretada como sendo um pode. Melhor explicando, se o contrato não for registrado, haverá compromisso bilateral de contrato, gerando uma obrigação de fazer e efeitos obrigacionais interpartes. Se houver o registro, haverá direito real de aquisição do promitente comprador, gerando obrigação de dar e efeitos erga omnes. Súmula 239. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso da compra e venda no cartório de imóveis. Então, o direito para eu exigir a celebração do contrato, então, adjudicar, tomar a propriedade daquele imóvel para mim, não depende de registro. Não depende. Porque entre partes ele produz efeitos. É evidente, se esse imóvel ainda estiver com o vendedor, né? Porque se ele já foi passado para frente, e eu não registrei, aí não tem como eu anular, desconstituir os outros contratos. Eu tenho que me satisfazer com perdas e danos. Agora, o imóvel está ainda na propriedade do promitente vendedor. E se ele se recusa, eu posso adjudicar, tomar essa propriedade para mim, independente de registro. Independente de registro. Enunciado 90, o direito à adjudicação compulsória, quando exercida em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário, súmula 239 do STJ. Ok? Perfeito, professor. Então, eu fiz lá o meu contrato, sem escritura pública, fiz o meu contrato sem levar registro. O professor disse que não precisa? Perfeito, problema, realmente não precisa. Mas na hora que eu fui exigir o contrato principal, na hora que eu fui exigir a celebração do contrato principal, a outra parte não quis. Então, se liga aqui nas possibilidades que você tem. Artigo 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do dispositivo, do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando o prazo à outra parte para que o efetive. Beleza? Você foi lá exigir o cumprimento do preliminar. Não deu certo? Então você pode cobrar em juízo a celebração do definitivo e o juiz vai assinalar prazo para a outra parte celebrar o definitivo. Contrato preliminar é contrato, meus caros. Por meio do contrato preliminar, as partes assumem uma obrigação de celebrar o contrato definitivo. Se um deles se recusar, o outro pode exigir judicialmente que o principal seja celebrado. O juiz vai determinar prazo para a outra parte celebrar o principal. Esgotado o prazo, o legislador vai dizer: poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isso se opuser à natureza da obrigação. Então você foi lá, pediu para o juiz dar prazo para a outra parte celebrar o definitivo. O juiz deu prazo, exauriu o prazo, esgotou o prazo e nada. Agora você pode pedir para o juiz que dê a este contrato preliminar força de definitivo. Então, que ele transforme esse preliminar em definitivo. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Okay? Então, você foi lá exigir a celebração do definitivo. A outra parte não concordou. Você tem duas opções. Tá? Entender pela extinção do contrato, já que ele não quer, e cobrar em juízo perdas e danos. Excelência, fui lá, notifiquei para a celebração do definitivo.
a outra parte se recusou a si mesmo. Por conta de toda essa situação, agora eu também não quero. Mas entendo que ele faltou com a boa-fé, então quero perdas e danos. Beleza, você pode cobrar isso. Mas se você quer o contrato, aí você pode pedir ao juiz que defira prazo a outra parte para celebrar o definitivo. Ponto. Se no prazo o definitivo não for celebrado, aí você pode pedir, subsidiariamente, que o juiz supra a vontade do outro, transformando o preliminar em definitivo. São, então, as possibilidades que nós temos. Ok? Vamos aplicar isso aqui em questões. Questão da VUNESP de 2016. O contrato preliminar, tal como regulado no Código Civil, prescinde da observância da forma prescrita para o contrato definitivo. Prescinde é precisa, professor? Não, é não precisa. O contrato preliminar, tal como regulado no Código Civil, prescinde, ou seja, ele não precisa observar a forma prescrita para o contrato definitivo. Ah, então é essa, professor. É essa mesmo. O contrato preliminar não precisa observar a forma do principal. Deve observar todos os outros requisitos. A forma está dispensada. Pode deixar para o futuro, na promessa de venda, a determinação do preço. Aí não, né, pessoal? Faz nem sentido. É privado de efeito enquanto não levado a registro. Professor, mas a lei diz que ele deve ser registrado. Deve ser registrado para produzir efeitos contra terceiros. Contra as partes, não. Independente de registro. Não admite cláusula de arrependimento, considerada ineficaz quando prevista. Pode prever. Não sei se eu vou conseguir o financiamento, não sei se eu vou conseguir o empréstimo. Aí o que eu faço? Eu faço a promessa de compra e venda e coloco lá uma cláusula de arrependimento. A outra parte vai aceitar pura e simplesmente? Não. Então eu dou um sinal. Olha o que eu estou dando, R$5.000 de sinal, tá? E eu posso me arrepender. Se eu me arrepender, eu perco o sinal. Se eu não me arrepender, posso exigir o cumprimento do contrato principal. Questão da CESP e de juiz. Assinale a opção correta a respeito do contrato preliminar. Nos termos do Código Civil, o contrato provisório constitui a avença na qual os contratantes prometem complementar o ajuste futuramente no contrato definitivo, não se exigindo a outorga uxória dos contraentes casados, pois no contrato provisório não se perquire aptidão para validamente alienar. Certo ou errado? Errado. O contrato preliminar não precisa ter a forma do principal. Os outros requisitos têm que ser observados. Se o contrato principal exige para sua validade outorga uxória, preliminar também tem que ter. B. Não se exige que o pactum de contraendo, o contrato preliminar, seja instrumentalizado com os mesmos requisitos formais do contrato definitivo, a ser celebrado, ainda que se exija para este último a celebração por escritura pública. Perfeito. O contrato preliminar não se exige para o contrato preliminar que ele seja instrumentalizado com os mesmos requisitos formais do principal, mesmo que o principal exija escritura pública. Preliminar não precisa, pode ser feito por instrumento particular. De acordo com a jurisprudência pretoriana, para se exigir perante o outro contraente pré-contrato irretratável e irrevogável, é imprescindível que esse seja levado a registro. Não, para eu exigir do outro contratante, não precisa ser registrado, não. O registro é condição sine qua non para produzir efeitos contra terceiros. D. Tratando-se de compra e venda de imóvel, o adquirente só poderá propor a adjudicação compulsória do bem registrado em nome do promitente vendedor. Não, nós vimos matéria simulada, enunciado do CJF, a adjudicação compulsória não depende de registro. Questão da VUNESP de 2014. Assinale a alternativa correta acerca do Instituto do Contrato Preliminar no direito brasileiro. O contrato preliminar, em razão de sua natureza, não pode ser registrado em cartório. Não pode? Lógico que pode. Ele não precisa. Não precisa. Se não for registrado, produz efeito entre as partes. Mas ele pode. E aí vai produzir efeitos erga omnes. B. Para a formação do contrato preliminar, exige-se
que haja obrigação por ambos os contratantes, sendo vedada a promessa unilateral. Problema nenhum, promessa unilateral. C. O compromisso de compra e venda de bem imóvel não tem natureza de contrato preliminar. Lógico que tem, é o grande exemplo, citei várias vezes. D. É vedada a estipulação de cláusula de arrependimento em contrato preliminar. Não, de forma alguma. Não é obrigatório, mas pode ter. E. Regularmente concluído, o contrato preliminar, qualquer das partes pode exigir a celebração do contrato definitivo. X da questão, letra E, portanto. Ok? Essa aula é uma aula bem mais curta, 30 minutinhos apenas. Falamos sobre o contrato preliminar. Próxima aula, a gente vai conversar sobre um tema muito importante também, que são os vícios redibitórios e a evicção. Portanto, continue assistindo as nossas aulas. Espero que tenha sido, que esteja sendo claro nas minhas exposições, que as nossas aulas sejam realmente úteis para a sua aprovação. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.